A paz e graça do Senhor Jesus a todos os que estão me assistindo aí pelo YouTube. Tudo bem com vocês, gente? Hoje a gente vai estar gravando um vídeo hoje a respeito do amor, gente. Olha que coisa linda. Eu já gravei um vídeo recentemente não, um tempo atrás, a respeito do amor. Amém? Só que eu acho que eu não deixei bem específico e não fui exata na pregação. Então, vou ser bem breve para vocês aqui. Vou estar lendo para vocês 1 Coríntios 13. Todos conhecem esse versículo. Amém? Amém, irmãos? Então, vou estar lendo para vocês aqui 1 Coríntios 13. Vou falar um pouco baixo, porque meu bebê tá dormindo. Vamos ler a partir do versículo 4. Eu vou ler até o versículo 8. Amém? E diz assim: o amor é paciente. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se unfuna, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca acaba. Amém, irmãos? Vou estar ministrando para vocês também aqui um outro versículo de Salomão, que vai concluir uma parte desta aqui. Mas enfim, o que Deus tocou no meu coração é que o amor, ele é eterno. Quando Deus fez Adão e Eva, fez um para com o outro, para que seja uma carne só. Amém? Quando a gente casa com o nosso cônjuge, né, com a sua esposa, se você for homem, se você for mulher, com seu esposo, amém? Deus, ele reservou aquele marido, né, aquele varão de Deus para você, aquela varoa, amém? Mesmo que não sejam convertidos, né? Mas Deus tem um propósito na vida de cada um, né? Se o marido é descrente, a esposa crente ora pelo seu marido. Se a esposa for descrente, o esposo ora para a sua esposa. Isso é bíblico. A Bíblia nunca fala que a gente deve se separar porque o marido ou a esposa é descrente. Amém? A Bíblia fala que ambos são um só e têm que andar juntos. Mas a Bíblia nunca fala a respeito de separação, a respeito da incredulidade de um ou outro. Amém? Então, vou deixar bem focado esse ponto para vocês aqui, para que vocês venham entender. A Bíblia, Deus, ele abomina o divórcio, vamos dizer assim. Mas ele aceita, é aceitável a separação quando há traição ou agressão física, né? Mas se o cônjuge ou a esposa ver que há mudança e conversão, no caso, né, quem faz isso são pessoas que não são convertidas, né, pessoas que traem, pessoas que agridem, né, são pessoas carnais, então não são pessoas convertidas. Então, quando ambos ainda não são convertidos, é natural que agem de forma carnal, né, e muitas vezes a carnalidade vem do pecado, tudo que é abominável ao Senhor, né? As pessoas que são carnais, elas cometem coisas pecaminosas. Então, a Bíblia fala que devemos ter misericórdia uns dos outros, suportar uns aos outros, amém? E sempre honrar aquilo que Deus nos deu. Primeiramente, eu vou estar gravando para vocês aqui a pregação que foi no meu culto ontem, pela missionária Fabiola e minha pastora Lucinda, que foi uma bênção o culto. Vou estar gravando para vocês aqui porque foi uma confirmação de Deus no meu coração, não para me exaltar, mas para exaltar a Deus. Por que eu tô falando isso, irmãos? Porque a palavra que foi pregada é honrar. E eu sempre aprendi dentro do meu espírito, através do Espírito Santo, que nós devemos honrar a Deus, honrar o pai e a mãe, isso é bíblico, e honrar a todos que estão às nossas voltas, que estão à nossa volta, né? E eu sempre pratiquei isso, inconscientemente,
agindo pelo Espírito Santo. E eu achei muito bonito porque ela pregou exatamente aquilo que eu faço. E uns tempos atrás eu tava pensando, falei assim, gente, mas eu honro meu sogro, eu honro minha sogra, eu honro meus cunhados, eu honro meus irmãos, sempre honrei meu pai e minha mãe, honro minha mãe até hoje, amém? Às vezes meu esposo até tá aprendendo a palavra de Deus ainda e reclama comigo, fala, mas sua mãe te abandonou, a sua mãe não te ajudou e você ainda fica de papo com sua mãe, você ainda fica dando trela pra sua mãe. Falei, é a minha mãe, independente de quem ela seja, ela é minha mãe e eu vou honrá-la até que Deus a leve para a glória. E eu honro minha mãe e anseio pela conversão dela. Amém? Porque a gente tem que ter misericórdia. Minha mãe não conhece a palavra de Deus. Ela não sabe os preceitos e os conceitos e os mandamentos do Senhor. Ela age conforme a carne dela manda, conforme os pensamentos e opiniões alheias da carne dela opinam para ela mesma. Então eu não tenho que ficar com raiva dela. Pelo contrário, eu tenho que ter misericórdia da minha mãe. Amém? Tô desabafando com vocês para vocês entenderem. Amém? E eu sempre honrei, mesmo não recebendo nada em troca. Sempre honrei. Mesmo que muitas vezes a gente vamos dizer assim, a gente pratica a palavra de Deus, porque não é fácil. Porque muitas vezes o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa ignorância, muitas vezes nos faz querer receber algo em troca, né? Seja recíproco, como muitas pessoas dizem. Realmente a gente tem que ser recíproco uns com os outros, mas infelizmente a gente não tem troca. Muitas vezes a gente não tem troca do ser humano, mas Deus nos recompensa, porque Deus é justo. Então a palavra que foi pregada foi exatamente o que eu vou estar pregando para vocês e o que tem no meu coração. A gente tem que honrar primeiro a Deus, amém? Com nossas primícias, com a nossa oferta, com o nosso dízimo. Que nós sejamos uma oferta viva nas mãos do Senhor, servindo a Deus com amor, amém? Com dedicação, não somente dentro da igreja, mas evangelizando mesmo a palavra de Deus, levando o amor de Jesus por onde a gente passar, e as ovelhas perdidas, pregar o amor de Cristo onde as pessoas não conhecem. Vão dizer, estamos no Brasil, um país livre, onde todas as pessoas conhecem a palavra de Deus. Mentira, eu não conhecia. E através de uma missionária, uma evangelista, eu conheci a palavra de Deus e fiquei apaixonada. Amém? Desde então, eu fui me convertendo aos poucos. Porque eu creio que a gente converte a Jesus Cristo de uma vez. Mas a gente converte a nossa carne aos poucos. De pouco a pouco a gente vai convertendo a nossa carne e Deus vai nos moldando como um vaso na mão do olheiro. Amém? Então a palavra que foi ministrada é essa. Honrar a Deus primeiramente. Vamos quebrar todas as maldições através da honra. Olha que palavra linda, honrar. Honrar pai e mãe é bíblico. Amém? Isso quebra maldições. A Bíblia fala que nós mulheres devemos honrar o nosso esposo, independente da consequência, dependente da consequência não, dependente do momento que esteja vivendo, independente do que ele esteja fazendo. É mandamento, é ordenança. Honrar os seus filhos, amém? São presentes, são tesouros de Deus. É normal que nós mães, a gente perde a paciência às vezes, né? Dá vontade de desganar. Mas Deus nos dá sabedoria. Deus nos dá discernimento, dá domínio próprio, amém? Raramente eu bato na minha filha, raramente. Eu tenho um defeito que às vezes é gritar, porque ela consegue tirar qualquer um do sério. Uma menina bem abençoada, porque ela sofreu muito na vida. Amém? No início do meu casamento. Mas hoje vivemos a glória do Senhor nas nossas vidas e ela tem aprendido com os nossos exemplos a ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa mais calma, uma pessoa mais obediente, vamos dizer assim, né? Porque eu já fui muito rebelde. Então eu já dei muito mau exemplo para minha filha. Isso ficou no subconsciente dela. Porque a palavra fala, né? A palavra fala não, né? Os psicólogos dizem que o caráter da criança é formado até 7 anos. Então é obrigação do pai e da mãe ajudar nessa formação do caráter, né? E agora o que está acontecendo é que Deus está moldando o caráter dela. E a obrigação nossa é dar exemplos, porque nós somos espelhos dos nossos filhos, nós que somos pais. Amém? Enfim, o que Deus quer dizer, gente, que obediência quebra a maldição. Obediência quebra a maldição. E nosso dever é dar exemplo não somente na nossa casa, mas principalmente na nossa casa. Amém? Honrando aos que estão à nossa volta.
amém? Sendo submisso àqueles que são líderes, né? Eu sempre coloquei isso no meu coração. Meu chefe é meu líder. Tá ligado na terra, tá ligado no céu, irmãos. Você tem que ser submisso aos seus patrões. Tem, mesmo que seja gerente, você tem que ser submisso. Isso é uma ordenança bíblica, que devemos ser submissos aos nossos líderes. Isso é bíblico, está escrito no Novo Testamento. Eu vou achar para vocês, eu vou colocar para vocês lerem. Isso é uma ordenança de Deus ser submissos, a esposa ser submissa ao marido. Muitas vezes o marido fala um pouco mais alto e você quer falar mais alto ainda do que ele e você tem que abaixar a bola. Se ele quer gritar, que é errado, né? Mesmo ele sendo líder, mesmo ele sendo superior, supremo, vamos dizer assim, na escala espiritual, vamos dizer assim, nós temos que ter submissão, amém? É dizer, tá bom, mesmo que ele esteja errado muitas vezes, mesmo que você não queira fazer algo, né, achar assim, nossa, mas tem um ditado que diz que todo homem é folgado. Não é que é todo homem folgado, irmãos. É porque Deus fez eles assim. Lá em Gênesis, fala que a Eva, né, nós mulheres, viemos para servir, para ser ajudadora dos nossos maridos, amém? E quando somos solteiras, nós somos ajudadoras dos nossos pais, dos nossos irmãos, das nossas mães. E a Bíblia fala que o pai e a mãe são liderança, né, na nossa vida, são autoridade na nossa vida. Até depois que a gente casa mesmo, eles não passam a ser mais autoridade quando nós casamos, né? O pai e a mãe, mas a gente continua devendo honra a eles, devemos honrá-los da mesma forma, né? E a autoridade passa a ser do marido, né? Aí vai falando, mas o esposo, quem é a autoridade do esposo? É Jesus. Jesus é a cabeça do homem, né? E o homem é a cabeça da mulher. Mas muitos não conseguem entender essa submissão e começam a questionar Deus através da submissão e da escala espiritual. Amém? Essa escala espiritual que Deus colocou, irmãos, não quer inferiorizar a mulher. Amém? Como se a mulher fosse inferior intelectualmente dizendo, nem espiritualmente, porque a mulher tem a sua posição de intercessora do marido. Amém? A mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola destrói com as próprias mãos. Então a mulher, ela tem um papel muito fundamental dentro do lar, dentro da casa, dentro do casamento. E é um papel que às vezes o inimigo age muito na vida das mulheres, né? Tentando desfocar ela para outros lados e tirando os afazeres, né, vamos dizer, domésticos, afazeres conjugais, afazeres maternal, né, para outros focos. Então a distração maior da mulher é o consumismo, amém? Eu estudando um pouquinho da psicologia, eu entendi que toda mulher que como dizer, desiludida amorosamente, ela passa a ser uma mulher interesseira. Ela esquece dos valores de esposa, os valores de mulher, os valores do amor, os valores conjugais e passa a amar o dinheiro. Muitas vezes ela está fazendo um papel de prostituta dentro do seu próprio lar. Amém? Porque a prostituta, ela quer o quê? Ganhar dinheiro. Ela cobra pelo que é serviço sexual. E muitas vezes as mulheres estão agindo de certa forma. Amém? Até às vezes vamos dizer assim, se comportando, né? Com postura vulgar, com as suas vestes e atitudes referente aos seus esposos. Amém? Porque... Ai, o negócio de uma melequinha no nariz. Ai, credo. Enfim. Temos que ter uma postura de serva de Deus em todas as áreas das nossas vidas. É algo muito difícil de se concluir. Por quê? Porque o inimigo está ali a todo tempo para enganar, matar, roubar e destruir. Amém? Ele não veio para fazer nada de bom nessa terra. Amém? E nós só temos autoridade de expulsá-lo. Amém? Através das nossas posturas. Amém? Pelo poder que há no nome de Jesus,
Sim, mas se você não tiver uma postura de servo ou serva de Deus, você não vai conseguir expulsar nem demônios. Amém? Esses dias eu estava ungindo a minha casa, porque eu creio, porque a gente unge pessoas. Mas por um ato de fé, a gente pode ungir e consagrar nosso lar, sim. Porque a Bíblia fala que o sangue do Cordeiro será passado nas portas e nas janelas. Tem versículos que falam a respeito disso. Então eu estava consagrando, passando um pano com óleo ungido na minha casa. E meu marido estava bravo no computador, não conseguia instalar o negócio lá do programa do serviço dele. E ele perdeu as estribeiras e começou a falar uns palavrões, palavras torpes, né? Que abre brecha para o inimigo agir. E eu fui e repreendi não como autoridade, mas como serva de Deus. Eu falei, amor, não fica falando palavrão não, porque isso abre brecha para o inimigo e Deus não se agrada. Ele, amém, amor, desculpa e tudo. Eu falei, você não tem que pedir desculpa pra mim não, porque eu não sou ninguém. Você pedir perdão pra Deus. Amém? Ele, amém, amor, perdão. E aí eu tinha consertado essa Bíblia. Arrumei ela toda. Coloquei uma capa nova pra ele, essa Bíblia dele. E aí, na hora que eu entreguei a Bíblia, eu fui, passei pano. Na hora que eu passei pano atrás deles, irmãos, a vassoura tremeu todinha. A vassoura fez assim. Tremeu. Tremeu mesmo. E não, tipo assim, não tava uns 2 metros de distância dele. E a gente não tem animais aqui em casa mais, domésticos. E meu filho estava dormindo na cama e minha filha estava no quarto. E na hora eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Eu não senti temor, eu não senti nada. Eu falei assim, é Deus mostrando alguma coisa. Ele falou assim, eu vou repreender, né? Porque a gente não sabe o que é. E fui e repreendi. Falei, se tiver algum mal aqui nesse lugar, eu repreendo no poder que há no nome de Jesus e ordeno que saia da minha casa. No mesmo momento, a porta fez assim, pá, bateu. E eu rupiei todinha. Minha menina estava na sala e falou assim, mãe, que é isso? Por que eu rupiei todinha? Eu falei assim, pois é, acabei de expulsar um trem. Mas já saiu, o nome de Jesus. Então, irmãos, pequenas coisas. Tô dando aqui só para dar um exemplo para vocês. Pequenas coisas que a gente faz de atitude errada, a gente dá brecha para o inimigo entrar nas nossas vidas. Amém? Palavrão são palavras torpes, palavras do inferno. Amém? Palavras que vêm para destruir mesmo. Amém? Então a Bíblia já fala que há poder na língua para abençoar e destruir. Então nós devemos vigiar muito as palavras que nós falamos. Amém? Vigiar muito, muito mesmo. Às vezes a gente com raiva, a gente fala umas palavras assim que, né, parece que não tem fundamento, ou uma palavra que parece que não vai ter consequência daquilo, mas vai, né, igual cocô, fezes, né, tem um outro tipo de tradução, né, que começa em M-E-R-D-A, não vou falar isso. Muitas vezes a gente acaba falando isso, ou às vezes algumas palavras assim, por exemplo, droga, parece que não surge, né? Parece que é algo assim normal, né? Mas não é. São palavras sujas. Do mesmo jeito você fala bolinhas de cocô. Né? Quando eu era pequena eu falava isso, gente. Parece engraçado, mas eu falava isso. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa do que a outra palavra feia. Mas para Deus é a mesma coisa. São palavras sujas, são palavrões, não são coisas agradáveis. Né? São coisas desagradáveis, são coisas sujas. Então Deus não se agrada disso. Principalmente quando você fala isso com raiva. Isso surge um efeito muito grande no mundo espiritual. Também, principalmente quando a gente é pai e mãe. Né? A gente acaba amaldiçoando todo mundo, né? Como quando é o marido, é pior ainda. Porque ele tá amaldiçoando tudo. Então, quando acontecem essas coisas, eu sempre me sinto envergonhada pelas palavras às vezes. Né? Ele já tá parando com isso em nome de Jesus. Eu tô orando e jejuando e falando muito com amor e sabedoria, porque a gente exorta aí com amor e sabedoria, porque não tem autoridade nenhuma sobre meu esposo. E ele tem mudado. Ele tem ouvido e tem visto as diferenças. Amém? Através da minha vida, através do meu exemplo. Amém? E muitas vezes a gente erra. Muitas vezes a gente perde a estrela. Sim, é normal, é natural. Amém? Mas a gente permanecer no erro, não tendo, vamos dizer assim, reverência nem temor de Deus, é diferente. É muito diferente. Quando a gente erra,
e fala, meu Deus, me perdoa, falei coisa errada. Às vezes até uma palavra mesmo, que não precisa nem de ser palavrão, mas a gente falar, ministrar uma palavra errada para uma pessoa no momento errado, de uma forma errada, isso também gera consequências para a gente. Amém? Então todo pecado tem uma consequência. A traição tem uma consequência, a cobiça tem uma consequência, o palavrão tem uma consequência, a falta de perdão tem uma consequência, e todas elas geram o que acontecer? Sabe o que acontece? Todas elas geram condenação. Condenação eterna. Isso mesmo, você vai para o inferno, amém? Se você não se arrepender dos seus pecados. Do adultério, da cobiça, amém? E até mesmo dos palavrões. A palavra de Deus fala lá em Mateus que toda palavra torpe, toda palavra ociosa que sai da boca do homem dará conta no dia do juízo. Então imagina, cada palavrãozinho que você fala será balanceado lá na balança de Deus. E aí pode gerar condenação dependendo. É muito forte, irmãos. É muito forte. Então a gente tem que estar vigilante a todo tempo, pedindo perdão para Deus e pedindo ajuda para Deus, para a gente perdoar, para a gente ter domínio próprio, amém, sobre a nossa língua. A Bíblia fala que a língua é um membro do corpo mais forte. Ele tem poder de matar, amém, ou de renascer, de abençoar ou de destruir. Eu gravei um vídeo aqui no meu canal a respeito disso, falando do poder que há na palavra. O vídeo chama Palavra Impactante. Eu vou mudar o nome dele, vou colocar o poder da língua, porque acho que as pessoas vão entender melhor. Amém? Então, irmãos, a palavra que Deus ministrou hoje para nós é o amor, né? Que eu ia pregar o amor. E Deus vem com a palavra a respeito da honra. Devemos honrar. Voltando aqui, ó, em 1 Coríntios 13, que fala que o amor, ele, quer ver? Não arde em ciúmes. Quer dizer, não arde em ciúmes. A gente tem ciúmes. É natural ter ciúmes daquele que gosta. Deus tem ciúmes da gente. A Bíblia fala que nós não devemos amar mais o nosso filho, mais nosso marido, nossa esposa, se você for homem, né? Do que a Deus, ou o pai ou a mãe. Porque isso é abominável a Deus, isso é idolatria, você amar mais alguém ou algo do que a Deus. E eu tenho isso no meu coração fumegantemente. Amém? Eu falo com Deus, se eu fosse solteira, eu não ligaria de ir para os países que são contra a Bíblia. Morrer por Jesus seria pouco pelo que ele fez por nós. Isso é verdadeiro amor por Cristo. Eu faria. Eu não faço porque eu tenho consciência plena de que eu preciso de cuidar dos meus filhos. Que eu tenho um papel fundamental nesta terra como mãe, como esposa, como missionária. Amém? Que eu preciso ganhar almas para Jesus aqui onde estou. Amém? Que este papel, quem tá, posso dizer, cumprindo eles, já tem pessoas que já estão cumprindo esses papéis. Amém? E Deus está fazendo converter pessoas já nesses países. Amém? Eu estava vendo um tempo atrás os egípcios que se converteram e viraram missionários. E eles morreram por Jesus por mortes trágicas. Um vídeo muito triste. Muito triste. Eu até retirei do meu canal porque é um vídeo muito triste. Então Deus está convertendo pessoas. Eu vi um vídeo também, eu não sei se foi islâmicos, que estavam atravessando de barco, que o barco deles viraram, eles atravessaram com um barquinho durante a noite no mar, e eles viram Jesus sobre as águas andando. Que lindo. E todos eles se converteram, sem saber ao menos quem era Jesus. Na hora que eles viram Jesus, eles souberam que era Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque é o Deus único. Ele é único, onipotente, onisciente, onipresente, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Não há outro Deus. Não existe deuses mortos. Não existe outros santos. Existe discípulos de Jesus, servos de Deus, amém, que se santificaram aqui na terra como Maria, mãe de Deus. Amém? Eu tenho um respeito muito grande por Maria,
mas eu não a idolatro superior a Jesus e nem igualável. Pelo contrário, ela é pecadora como nós, como um pastor, como pastora, como missionários. Mas ela tem um papel fundamental, pois ela foi escolhida entre todas as mulheres para ser mãe de Jesus, para gerar Jesus em seu ventre. Ela era uma mulher muito, muito ungida do Senhor. Vou dizer que era uma mulher pura, porque ela nasceu do pecado. Mas ela era virgem, ela era santificada, ela era santa. Amém? Não vou dizer que ela não era santa, porque ela era santa, sim. Amém? Então eu tenho respeito, como eu tenho respeito pelos discípulos, Paulo, Pedro, Felipe, Mateus, todos os 12. Até Judas Iscariotes, nós devemos ter respeito, amém, por todos, porque eles fizeram parte da Bíblia, eles fizeram, mesmo que foram errantes, mesmo no Antigo Testamento também, Moisés e os outros também, devemos ter reverência, não idolatria, devemos ter respeito, amém, e não vangloria a respeito deles, porque eles também eram errantes como nós. Pelo contrário, eles foram escolhidos por Deus para que fazer parte da história de Deus, que é a Bíblia. Amém? Fazer parte desse manual de instruções que nós temos aqui, ó. Então Deus os escolheu para fazer a diferença, como Deus escolheu a mim. E a coisa mais linda que tem é que Deus faz a minha volta, a minha família, as coisas acontecerem conforme a Bíblia está escrito. E a coisa mais linda, até os nomes das pessoas que eram traíras na Bíblia, na minha vida também é. Então Deus, ele confirma a sua existência a todo tempo na minha vida. Todo tempo, a todo tempo. E a coisa mais linda que tem, mais linda, até a respeito de Jacó, Deus colocou uma pessoa na minha família que tem um nome que foi transferido, né? Foi modificado por Deus lá no Monte do Concerto, a Peniel, Monte do Concerto, Peniel, se não me engano que chama, onde Jacó segurou o anjo e Deus transformou o nome dele para Israel. Até isso, Deus, ele tem feito na minha vida. Um dia eu contarei esse testemunho, porque eu não quero, vamos dizer assim, expor a minha família nem as pessoas, amém? Porque isso vamos dizer assim, não é sábio, porque essas pessoas ainda não são convertidas. Então, a partir do momento que elas se converterem, eu vou contar esse testemunho para vocês, amém? Então, gente, para não prolongar esse vídeo, vou fechar esse vídeo com chave de ouro a respeito do amor, que é um dom. Nós não nascemos sabendo amar, e nós aprendemos a amar com Jesus Cristo, amém? Através dos seus exemplos, através do Espírito Santo nas nossas vidas, a gente aprende a amar ao nosso próximo como a nós mesmos a cada dia, porque nós não sabemos fazer isso, tá, gente? Nós não nascemos sabendo amar o próximo, não nascemos sabendo a perdoar, amém? Porque o pecado vive em nós. Então, o Espírito Santo que nos ensina a cada dia a amar o nosso próximo, amém? E amar a Deus sobre todas as coisas, que é o mais difícil. Então, o Espírito Santo que nos ensina, Deus que nos ensina, e você vai pedir para Deus, que a Bíblia fala que tudo que perdiciar será dado. Então, pede a Deus discernimento, pede a Deus força para perdoar, que Deus chamegue no seu coração, que fumegue a chama do amor de Cristo no seu coração, para você saber realmente amar o próximo, e principalmente as ovelhas perdidas, e principalmente aqueles que estão lá no lamaçal, amém? E Deus vai usar a sua vida para semear boas novas aos quebrantados, e a sementinha do amor de Jesus, e essa sementinha, na hora que o Espírito Santo convencê-los, irá brotar. Faça a sua parte, amém? A paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus venha abençoar a sua vida, em nome de Jesus, venha te dar discernimento, venha dar espírito de ousadia, em nome de Jesus, venha te curar e te libertar de toda enfermidade física, espiritual e mental. Em nome de Jesus, eu profetizo toda sorte e bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre o seu ministério, em nome de Jesus, com o poder que há no nome de Jesus e como profetiza dessa terra. Amém, gente? Obrigada por assistir meu vídeo e até o próximo.